Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial.
Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, uma alegria recebê-los aqui nessa celebração em que nós expressamos a nossa gratidão, nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler o texto do Salmo de número 128 para introduzir, então, esse tempo de celebração nosso aqui. Salmo de número 128 diz assim a palavra do Senhor, um cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Irmãos e irmãs, nós estamos neste domingo celebrando uma data muito boa, muito bonita, muito significativa, que é o Dia dos Pais. E esse texto nos fala bastante sobre como é feliz, como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E um dos aspectos dessa bênção é justamente ter filhos. E não somente ter filhos, mas ter longevidade para ver os filhos dos filhos. É uma data de fato bonita, muito significativa e que nos remete a uma reflexão de paternidade. Da nossa paternidade com relação aos nossos filhos, mas acima de tudo, da nossa relação com o nosso Pai eterno, nosso Deus, o nosso Pai amoroso,
que nos sustenta, nos supre e nos abençoa em todas as coisas. Que nós tenhamos de fato um tempo de celebração muito bonito na manhã desse dia e que sejamos abençoados pela graça e a misericórdia do nosso Deus, o nosso maior Pai. Em nome de Jesus nós vamos prosseguir com essa celebração e peço que todos fechem seus olhos nesse momento para que oremos e que a gente peça ao nosso Deus que Ele mesmo venha nos abençoar. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado e o Senhor nos permite celebrarmos coisas tão importantes, tão caras para a gente como celebramos hoje o Dia dos Pais. Agradecemos a Deus pela paternidade e agradecemos a Deus principalmente pela maneira tão amorosa com a qual o Senhor nos trata, o Senhor cuida de nós. Nos abençoe em todo esse tempo de celebração para que, de fato, Deus, nós entreguemos diante do Senhor toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor em reconhecimento aos benefícios que temos recebido do Senhor. Entreguemos diante do Senhor a nossa adoração em reconhecimento a quem o Senhor é e a maneira tão maravilhosa como o Senhor cuida de nós. Nos dirige em cada momento, em nome de Jesus. Amém. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados
se prostram ante a tua majestade. Por Deus, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo e dizer que te amo, te amo, te amo e dizer que te amo, te amo, te amo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara
vou caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu fazes de tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. A gente sempre tem falado aqui em nossas reuniões, em nossos momentos juntos, que uma das expressões da nossa gratidão, da nossa adoração ao Senhor, é também a nossa contribuição, não é, para a obra do Senhor. E a gente tem falado que isso, além de ser uma expressão de gratidão, de adoração, é também uma grande oportunidade, uma dádiva de expressar como Deus tem sido bom, tem sido sustentador e tem nos abençoado de maneira muito grande. Então, como parte das nossas celebrações, como parte da nossa alegria em pertencer ao Senhor, como parte da nossa gratidão e da nossa adoração ao Senhor, nós temos também a oportunidade de trazer, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, e como expressão dessas qualidades, né, que nós já mencionamos aqui, nós fazemos isso não por constrangimento, não por tristeza, não como um peso em nosso coração, mas fazemos isso de fato com alegria. E Deus se alegra conosco em termos prazer em contribuir, em termos prazer em participar desta forma também da obra do Senhor. Então, fique à vontade para que você participe desse momento e que Deus muito te abençoe e te dê o contentamento que todos nós precisamos e carecemos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, mas principalmente no que tange ao nosso sustento, a nossa vida e tudo mais. Que Deus nos abençoe e Deus nos dirija também nesse momento de contribuição. Papai.
Te amo. Feliz Dia dos Pais! Pai, te amo muito. Espero que você continue sendo esse pai legal, perfeito, que eu sempre quis ter. E eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Te amo. Oi, pai, tudo bem? Aqui é a Duda e o Preto. E a gente veio aqui para desejar um feliz Dia dos Pais, que o senhor continue sendo um pai legal, inteligente, engraçado, que o senhor continue assim para sempre, que o senhor nunca mude. Então a gente queria dizer... Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais! Oi, pai. Eu te amo, pai. Você é muito lindo. Pai, obrigado por jogar bola comigo, brincar comigo, brincar de carrinho comigo. Um beijo, pai. Júlia, manda um beijo pro papai. Meu pai gosta de paçoca, ele gosta de pintar a casa, ele gosta de passear com a família e meu pai é muito lindo. Um beijo, pai! Meu pai, você é muito lindo. Eu não gosto de perceber em você também. E quando eu te abraço, o seu carinho é adorável. Feliz Dia dos Pais, papai. Beijo. Meu papai é persistente, parceiro, perfeito. Pai, eu amo você. Feliz Dia dos Pais. Você é protetor, parceiro e perfeito. Beijo. Oi, pai, tudo bem? Eu vim aqui falar um Feliz Dia dos Pais. Eu amo muito você. Eu gosto quando você faz aquelas coisinhas e tenta dar mordidinha. Eu vou orar aqui. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado pelas comidas que você nos dá esse dia. Faça meu pai ser um pai feliz, um pai bom. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Pai, tudo bem? Feliz Dia dos Pais, pai. Eu te agradeço por ser meu pai. E também te agradeço por tudo. Eu vou orar. Senhor Deus, obrigado esse dia, obrigado tudo, obrigado pela mamãe, papai. Agradeço esse Dia dos Pais. Amém. Eu gosto do papai porque ele arruma minha cama e porque ele arruma minha lição. Eu gosto do papai porque ele cozinha bem, ele é divertido e engraçado e ele brinca muito com a gente. Eu gosto do papai porque ele fala sobre Deus. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Provérbios 27. Pai, nós te amamos. Ela me ensinou a amar Jesus. Também amo você e amo contigo você. Tchau, papai, te amo. Grandes amores, por teu grande amor. Tire uma selfie com sua família assistindo ao culto e compartilhe em nossas redes sociais, @ipasoficial. Olá, gente, bom dia. Eu estou aqui com a Catarina hoje para falar de algo muito importante para vocês. Mês de agosto é o mês oficial de missões da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E é um prazer estar com vocês hoje para falar sobre missões. Sabemos que missões não é para serem feitas ou faladas somente no mês de agosto, disso nós sabemos. Mas que é uma grande iniciativa podermos falar e termos um mês específico para falar mais sobre missões
é muito importante. Então, durante esse mês, todo domingo nós teremos um vídeo sobre algum povo, algum país, para que você ore em sua casa pelos missionários, por esse povo e pelos desafios que esse povo encontra. Hoje, nós queríamos falar com você sobre a China. A China é um país de muita perseguição, alta perseguição aos cristãos. E a China é estritamente proibido a proclamação do Evangelho. Então os cristãos são perseguidos, os missionários têm que lidar com essa pregação e evangelização quase secreta, aonde o sistema comunista persegue, trancafia cristãos e tortura-os também por causa de uma adoração ao Deus-Estado, como é muito bem notado no sistema comunista. Então, o nosso desafio de hoje, ao saber sobre a China, sobre as necessidades que a China vive, ao saber que mais de 40% da população não tem religião na China porque eles adoram ao comunismo como sua religião, nós temos esse desafio de orar por esse povo. Orar para que, primeiro, pelos missionários que estão no país, sofrem com a perseguição, às vezes são presos, alguns continuam presos e são torturados. Orar também, segundo ponto, pelos cristãos que têm se convertido, mesmo em igrejas subterrâneas, em locais escondidos. Devemos orar por aqueles que se convertem. Dentro desse sistema, há muitas pessoas que têm se convertido. E segundo muitas pessoas, a China tem vivido um avivamento. Então, em meio à perseguição, Deus tem trazido seus filhos. Então, oremos por isso também, para que essas pessoas, filhos de Deus que têm se convertido através desses missionários em meio à perseguição, em meio a tudo isso, para que eles tenham paz e que continuem firmes na palavra de Deus. O nosso último pedido é pela queda do sistema comunista. Por que orar pela queda do sistema comunista? Porque com a queda desse sistema, que é anti-Deus, é totalmente ateísta e é praticamente uma religião, uma outra religião, uma religião que tira Deus de todas as coisas, nós orarmos por isso significa que quando o sistema comunista chinês cair, as portas se abrirão com muito mais facilidade para eles receberem o Evangelho. Então esses são os nossos 3 pontos. Orem pelos missionários, temos missionários presbiterianos na China e que nós não podemos citar os nomes deles e de muitos outros que estão lá devido à alta perseguição e controle pelo sistema governamental. Então ore pelos missionários, pela missão, né, na China, pela igreja, e ore também pela queda desse sistema, tá bom? Um abraço, semana que vem a gente volta com mais um país para você orar e interceder com motivos de oração. Irmãos e irmãs, na nossa vida de comunidade, como igreja, como povo de Deus, nós somos instados a buscar sempre o Senhor, através de súplicas, orações, ações de graças. E isso também é muito bom, porque nos aproxima mais do nosso Deus e expressa de alguma maneira a nossa dependência dos cuidados do Senhor sobre a nossa vida. Como parte dessa nossa celebração, como parte dessas expressões que nós temos tido de gratidão e de adoração, nós também teremos um momento de intercessão. E colocar diante do Senhor as nossas súplicas, colocar diante do Senhor os nossos motivos de oração e orarmos juntos como igreja, como povo de Deus. De onde nós estivermos, com quem nós estivermos, interceder uns pelos outros, interceder pelo nosso país, interceder pelas famílias, não é? Interceder por aqueles que estão enlutados, interceder por aqueles que estão enfermos. Então, nós vamos ter um tempo nesse momento para orar juntos e orar uns pelos outros, tá bom? Reserve esse momento aí com todo carinho, com toda devoção, para orar ao Senhor e interceder por todos esses motivos, por todas essas razões mencionadas aqui. E Deus nos dirija também nesse tempo. Tome a mão aí de quem estiver perto de você, tome cada um, quem estiver próximo, e ore juntos, né? Vamos ter esse momento de quietude, vamos ter esse momento aí de fato, intensidade na nossa busca pelas respostas e ação de Deus
em nossa vida. Oremos nesse momento por alguns instantes e depois daremos continuidade a essa celebração. Irmãos, muito bom dia. Nós estamos aqui no cemitério municipal de Jandira. Acabamos de sepultar o nosso irmão Natanael e nós gostaríamos de trazer esse vídeo aqui para a igreja para agradecer todas as orações e que a gente agradeça a Deus também o tempo que nós contamos com a presença e a amizade desse irmão tão precioso e dizer a família querida, a família Barreto, que as nossas orações persistem, né, para que o consolo do Espírito Santo esteja aí envolvendo-os e amparando-os nesse momento de separação e de despedida. Então que Deus os abençoe, que Deus os console e que nós como igreja saibamos acolhê-los de uma maneira muito preciosa. Um abraço a todos e aqui está a representação da nossa igreja que esteve aqui nesse velório. Os presbíteros Mauro e Flávio, nossa irmã Gina, que representaram toda a nossa comunidade. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Um abraço. Bem, o texto para a nossa meditação na manhã desse dia é o texto que está relatado em Gênesis capítulo 22, dos versículos 1 até o versículo de número 19. Gênesis 22, 1 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu juramento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora
sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Irmãos e irmãs, é um texto muito emblemático, esse texto de Gênesis capítulo 22. E ele é emblemático justamente porque ele nos fala sobre uma prova de fé, uma prova de confiança, uma prova de obediência e uma prova de fidelidade, tanto em relação a Deus, no que diz respeito à aliança que estabeleceu com Abraão, quanto no que diz respeito a Abraão em cumprimento, em obediência à aliança que Deus havia feito com ele. E é interessante porque esse texto nos chama a atenção para alguns detalhes muito importantes, muito significativos. A narrativa nos fala que Deus, em determinado momento, pede para que Abraão tome o seu filho, leve-o até determinado lugar para que ele seja imolado como sacrifício ao Senhor. Mas, em primeira vista, em primeira análise, nos parece que não é muito razoável quando nós olhamos para esse texto e percebemos Deus pedindo isso a Abraão, sem olhar para o final, né, ou para o desfecho dessa história, olhando simplesmente para esse pedido. Por quê? Porque Abraão havia recebido a promessa do Senhor de que ele teria um filho e de que esse filho seria o primogênito de muitos que Deus haveria de dar como herança a Abraão, como herdeiros dessa promessa, de fazer de Abraão e de sua descendência um povo eleito, um povo escolhido. Abraão havia esperado muito tempo, já sendo velho, Sara sendo estéril, eles precisaram aguardar um tempo significativo até que Deus fizesse com que Sara concebesse e desse à luz a Isaque, já na sua velhice também. Então, nos parece contraditório que depois de tudo isso, de ter Abraão e Sara passado por tudo isso, de ter recebido como cumprimento da promessa do Senhor o filho, Isaque, que alegrou o coração dessa família, que confirmou a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, agora ter que tomar esse filho e levar como uma oferta, como um sacrifício para o Senhor. Mas quando nós olhamos para o desfecho dessa história, nós percebemos então que Deus tinha um propósito e Deus tinha um plano para ter feito essa solicitação, ter feito esse pedido, ou ter dado essa ordem, melhor dizendo, a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. E nós vamos perceber, na medida em que nós formos conversando sobre esse texto, que o propósito de Deus, ele traspassa um aspecto mais primário da sua promessa, da promessa que ele havia feito a Abraão. Traspassa isso, é muito maior, envolve muito mais coisa, muito mais elementos.
Mas de uma maneira muito especial, gostaria de que olhássemos para esse texto e percebêssemos aqui alguns aspectos de paternidade, que é o tema da nossa celebração na manhã desse dia. E percebêssemos aqui como Deus, Ele nos mostra, diante desse exemplo de Abraão, nessa relação, nessa obediência que ele teve em entregar o seu filho, como Deus nos mostra os aspectos da paternidade teorreferente, dessa paternidade que tem Deus como a sua meta, que tem esse relacionamento cristocêntrico em nossa vida e na nossa relação com os nossos filhos. Depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo, de todos esses elementos já mencionados aqui, da espera, de aguardar o nascimento desse filho, depois de ter passado por tantas situações, depois de ter passado pela experiência daquela comparação que foi feita entre Sara e Agar na relação dos seus filhos, não é? E depois de ter experimentado tudo isso, Isaac já sendo um pré-adolescente, Deus vai até Abraão e fala: Abraão, eu tenho uma coisa para você hoje. E a surpresa de Abraão, nós podemos imaginar, o texto não menciona isso em nenhum aspecto, mas nós podemos imaginar a surpresa de Abraão quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: toma o teu filho e leva para ser sacrificado. Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tal foi a ordem de Deus, tal foi a orientação do Senhor para Abraão naquele momento, e a surpresa pode ter tomado o seu coração. Mas algumas coisas são importantes de serem mencionadas aqui nessa primeira parte, no versículo 2, em que Deus faz esse chamado, essa convocação a Abraão. Em primeiro lugar, ele diz assim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E aí, nessa expressão, nós entendemos que o propósito de Deus é um propósito maior, e que ele, em momento algum, requeria de fato o sacrifício de Isaque. Mas o que ele está mencionando aqui tem a ver com o pacto que ele havia estabelecido. Então, quando ele diz assim, toma o teu filho, o teu único filho, nos chama a atenção, por quê? Porque Abraão já tinha tido Ismael, através daquele relacionamento que ele teve com Agar, a sua serva. Naquele momento de tropeço na fé, na expectativa de querer tanto fazer com que as promessas do Senhor se realizassem em suas vidas, Sara toma a sua serva e dá a Abraão e diz assim: olha, já que eu não posso te dar filho, toma essa mulher, a minha serva, coabita com ela, e então tenha filhos, e aí sim o cumprimento da promessa se dará. Contudo, a promessa que Deus havia feito não era para Abraão e Agar, mas era para Abraão e Sara. Deus cumpriria a sua promessa. Por isso, quando ele diz assim, toma o teu filho, o teu único filho, não tem a ver simplesmente com o aspecto de que ele não tivesse consideração por Ismael. Ismael continuava sendo filho de Abraão, mas Isaque era o filho da promessa. Ele era o filho da aliança. De Isaque se criaria a descendência de Abraão, não através de Ismael. Por isso, essa expressão surge em alguns momentos nessa passagem. Nós vemos aqui no versículo 2 essa ênfase, o único filho. Vemos também no versículo 12, que ele fala também de um único filho. Em alguns outros momentos aqui. Por quê? Porque a ênfase que é dada aqui no texto tem a ver não com o aspecto do sacrifício de uma criança, mas tem a ver com a prova de fé que Abraão haveria de dar a Deus em sacrificar o filho da aliança, o filho da promessa, aquele tão aguardado, aquele tão prometido. A narrativa nos diz que Deus, então, ordena a Abraão que faça esse sacrifício, diz onde ele deve fazer,
mostra qual deve ser ou quais devem ser os preparativos, mas o impressionante em tudo isso, meus irmãos, é que, ainda que de uma maneira muito impactante, Abraão tenha se sentido surpreso, né, por conta dessa ordem de Deus, ele não resmunga, ele não tenta debater com o Senhor, ele não se coloca em oposição a Deus. Pelo contrário, a expressão do texto, no versículo 3, é exatamente o aspecto de obediência e de submissão. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Preparou a lenha, que seria usado para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe ordenado. E aqui para a gente, irmãos, é extremamente impactante olharmos para esse texto. Provavelmente, Abraão não tenha pregado os olhos naquela noite pensando sobre esta ordem de Deus. Muito provavelmente ele estava cogitando em seu coração o que Deus quer de mim. Afinal de contas, depois de tanta espera, afinal de contas, depois de tanto sacrifício, agora Deus requer o sacrifício do meu filho. O que Deus quer com tudo isso? Mas, embora talvez ele não entendesse o pedido do pai, embora ele não entendesse essa ordem direta do seu Deus, ele guardasse tudo isso em seu coração, essa preocupação, talvez essa ansiedade, mas a ação da sua fé o move a cumprir a ordem. Ele crê em Deus. A fé que habitava o coração de Abraão era uma fé tão forte, tão intensa, que mesmo ele não entendendo o porquê, ele vai para o cumprimento desta ordem. Ele prepara a lenha, ele amola o cutelo, a faca. Ele prepara toda a sua jornada, chama os seus servos, arruma o seu filho e vai para o lugar onde Deus havia preparado. Nesse íntere existe um diálogo da saída de Abraão da sua casa até a chegada no lugar que Deus havia orientado Abraão para que ali sacrificasse. Houve um diálogo, e o diálogo foi entre ele e o seu filho, o seu pré-adolescente filho. E Isaque olha para aquela situação toda, e obviamente ele já estava acostumado com os rituais de sacrifício, os rituais de holocausto, mas ele sente falta de um elemento fundamental nessa celebração, nesse sacrifício que era feito, nesse culto que era ofertado ao Senhor. Tinha lenha, tinha o fogo, tinha a faca, mas não tinha o animal para o sacrifício. Não tinha o cordeiro, não tinha o novilho, não tinha um cabrito, não tinha um animal que fosse preparado, selado para ser sacrificado. E eles estão indo naquele caminho. E lá, chegando próximo já, ou talvez na metade do caminho, Isaque olha para o seu pai e fala assim: pai, nos parece que esquecemos alguma coisa. E ele dá falta justamente daquele que seria o sacrificado, do animal que seria imolado. E aí, irmãos, nos parece que esse diálogo também confronta a fé de Abraão, porque naquele momento ele sabia o que Deus havia pedido, Isaque não sabia. E quando Isaque então se coloca diante do seu pai dizendo assim: pai, e vamos sacrificar o quê quando chega lá? A resposta de Abraão é condizente com a sua expectativa. Não somente com a sua fé, mas com a sua expectativa. Ele não somente dá uma resposta para ludibriar ou para enrolar o seu filho, para não querer dar uma resposta direta, mas ele dá uma resposta daquilo que de fato era a grande expectativa do seu coração. E ele diz a Isaque então: o sacrifício
Deus proverá. Deus proverá. Eu não sei se eles continuaram a conversa, mudando de assunto, mas o fato é que a narrativa bíblica nos diz que o caminho seguiu. E parece que a resposta de Abraão para o seu filho foi suficiente para o seu questionamento. E aqui é um aspecto muito importante de transmissão de fé. Porque Isaac pode também não ter entendido, ou pode ter imaginado, bom, talvez lá onde nós vamos sacrificar existam os animais, talvez o meu pai já tenha arrumado e planejado tudo. Ou talvez não, talvez a fé que habitasse o seu coração, por transmissão dessa fé que habitava o coração do seu pai, fosse a mesma. Não há um animal lá, não há nada, mas Deus proverá. O sacrifício será feito. O importante é que nós estamos indo para lá para cumprir a vontade e o propósito do Senhor. Chegando no lugar, irmãos e irmãs, a narrativa nos apresenta um certo tom de tensão, não provavelmente para aqueles que estavam lá envolvidos, mas para nós que estamos aqui na expectativa. Tente olhar para esse texto sem olhar o final, sem enxergar o final. Chega no local, lá na terra de Moriá, onde Deus havia separado um lugar, um monte, para que ali fosse feito o altar do sacrifício. Chegando ali, Abraão e o seu filho Isaque, já separados dos servos de Abraão, só os dois, montando a lenha, preparando tudo aquilo, dando as últimas amoladas na faca, e nada de animal. E nada doente a ser sacrificado. O que tinha era apenas Abraão e Isaque, a lenha, a faca e o fogo. Abraão preparando todo aquele ritual, toma o seu filho Isaque, coloca sobre a lenha, amarrado. O texto não nos fala se Isaque questionou, o texto não nos fala se houve algum tipo de resistência. O texto nos fala que Abraão toma o seu filho, coloca amarrado em cima daquela lenha. E o que fica claro nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, é que o próprio Isaque já esperava o que poderia vir a acontecer. E ele aceita aquela situação. Ele acata a vontade do seu pai. Abraão toma a faca. E no momento em que ele vai cumprir esse sacrifício, em que ele vai efetuar o ferimento para imolar o seu filho em sacrifício ao Senhor, o Senhor intervém e diz: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o teu filho. E aí Deus revela qual é o propósito dele em toda essa história. Deus revela qual é o propósito dele em ter feito essa solicitação, ou ter dado essa ordem ao seu filho Abraão. Ele não queria o sacrifício humano, ele não queria o sacrifício de uma criança. Deus não é assim, Deus não age dessa maneira. O que Deus queria provar é a fidelidade do coração de Abraão. Deus queria provar a obediência do seu servo para efetivar de maneira plena e cabal essa aliança que ele havia feito. Quando nós pensávamos que essa aliança havia sido concretizada no momento do nascimento de Isaque, estávamos enganados. Na verdade, essa aliança é selada pela contraparte dessa aliança, pelo outro lado da aliança. Até aqui, Deus havia demonstrado que ele era fiel para cumprir com a sua palavra. E ele deu Isaque a Sara e a Abraão como filho da promessa. Até aqui, o que nós vimos de contrapartida foi, em algum aspecto, Abraão e Sara sendo obedientes, mas em alguns aspectos também titubeando, pecando, quebrando essa relação da aliança.
duvidando muitas vezes que Deus haveria de cumprir essa promessa em suas vidas. Mas agora Deus havia provado que Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. O filho veio, Sara estéril, velha, Abraão também já idoso. Eles têm o filho da promessa. Isso alegra os seus corações. Parece que tudo estava finalizado, não, mas ainda havia uma parte de contrapartida. Abraão, eu cumpri a minha promessa. Agora eu quero saber se você é fiel para ser obediente e cumprir a tua parte nesse pacto. E a parte nesse pacto não tinha a ver simplesmente com o cuidado do pai ao seu filho, mas da relação de Abraão com Deus. Essa relação de fé, de obediência, de submissão, que é exatamente o que a aliança requer do seu povo. O que Deus, quando instituiu essa aliança, Ele requer de mim e de você, como parte do povo de Deus, é fé, fidelidade, obediência e submissão a Ele. Tê-lo absolutamente como Deus de nossa vida e de nos submeter a tudo quanto Ele nos ordena. Abraão, quando recebe esse chamado da parte de Deus, ele recebe esse chamado para que, através da sua obediência, ele provasse que também era fiel a essa aliança. Diante de tudo isso, meus irmãos, um texto magnífico, um texto extraordinário. E lá no começo eu falei que nós trataríamos sobre os aspectos da paternidade. Eu gostaria então de trazer algumas aplicações para a gente, para a nossa reflexão na manhã desse dia, no que diz respeito aos aspectos da nossa paternidade em relação aos nossos filhos. Eu creio que algumas lições são imprescindíveis, são imponentes e saltam aos nossos olhos nesse texto. Isaac saiu então de cima da lenha, Abraão o tirou de lá, e como a expressão dessa fé que habitava o coração de Abraão, Deus de fato proveu o ente do sacrifício. Abraão olha para o lado entre os arbustos e tem lá um animal para ser imolado e para ser sacrificado. Ele e Isaac sacrificam ao Senhor naquele monte, naquele lugar, que ficou conhecido como o Monte Jeová Jirê, que é o Deus proverá. E naquele monte, então, fica claro nessa relação de paternidade, e ficou claro para Isaac os preciosos, os extraordinários ensinamentos que emanam desse tempo e dessa relação aqui, dessa experiência em especial. Em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, uma paternidade teocêntrica, uma paternidade que tem Deus como orientação, que tem Deus como orientador, como o centro da nossa vida e da nossa história, tem a ver com uma paternidade que transmite uma fé inabalável. Naquele momento em que Abraão ele é chamado para sacrificar o seu filho, a primeira atitude que ele toma em cumprimento a esta ordem envolve fé, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele ouviu a orientação do Senhor, e por ter ouvido essa orientação do Senhor, por crer em Deus, e por ter essa fé vívida em seu coração, ele segue para cumprir esse chamado. Ele se prepara, ele prepara o seu filho, e ele faz tudo isso porque ele crê em Deus, ele crê que Deus proverá. A sua fé fazia com que ele não titubeasse quanto ao cumprimento dessa promessa ou dessa palavra, dessa ordem dada por Deus. Fé. Tal fé é mencionada lá no texto de Hebreus, capítulo 17. Aliás, capítulo 11, perdão. Hebreus, capítulo 11. O versículo 17 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência.
Pela fé. Essa fé foi transmitida. Essa fé foi compartilhada. Abraão, como um pai zeloso, como um pai amoroso, ele compartilhou dessa fé. E essa fé foi acrisolada por Isaque em seu coração, porque ele havia percebido, pela operosidade de seu pai, que para ter uma relação poderosa com Deus, digna e verdadeira com o Senhor, é necessário que se tenha fé. Então, pela fé, quando posto à prova, ele ofereceu. E o texto de Hebreus diz assim, que ele estava de fato pronto a sacrificar Isaque. Até que veio a intervenção do Senhor, dizendo, não faça isso, não é isso que eu quero, o que eu queria você já cumpriu. E Deus, percebendo a disposição, percebendo a fé no coração de Abraão, ele então provou o seu servo. Irmãos, o segundo aspecto, portanto, da nossa reflexão de paternidade teocêntrica e teorreferente, tem a ver também com a obediência. Se temos fé, a nossa fé tem que ser prática, a nossa fé tem que ser operosa. Nós não temos fé simplesmente para crer ou para acreditar em alguma coisa sem que necessariamente nos empenhemos em nos relacionar de maneira verdadeira e poderosa com esse nosso Deus. Veja só, Abraão, pela fé, ele obedeceu. Ele fez exatamente o que o Senhor queria, o que o Senhor havia ordenado. Ele arrumou todas as coisas e levou o seu filho até o momento de ser sacrificado. Ele foi obediente ao Senhor em todo o tempo. Ele não mediu as consequências do que viria depois, das explicações que ele deveria dar. Ele simplesmente obedeceu. Você já imaginou Abraão se tivesse consumado o sacrifício de seu filho Isaque? O que seria a conversa, o diálogo entre ele e Sara no retorno para sua casa? O que seria o seu reencontro com os seus servos que ficaram no meio do caminho? E ele disse assim, olha, nós estamos indo para sacrificar, mas voltaremos. E quando ele diz assim, voltaremos, ele está falando dele e do seu filho. Porque ele cria, de fato, que Deus proveria o sacrifício, como nós lemos e que verificamos que de fato Deus proveu. Mas Abraão foi obediente. Então, nessa relação dessa paternidade, no exercício de nossa paternidade, em primeiro lugar, nós temos essa transmissão da fé, compartilhar a nossa fé com os nossos filhos. E, em segundo lugar, a operosidade da nossa fé e fazer com que os nossos filhos percebam que importa mesmo é sermos obedientes ao Senhor. E isso como expressão da nossa fé e desse nosso relacionamento com Ele. Então, quando nós, nessa relação de paternidade, nos envolvemos com os nossos filhos, fé e obediência a Deus são coisas fundamentais a serem transmitidas. Nenhum bom pai, nenhum pai que ame a Deus, nenhum pai que ame o seu filho pode deixar de lhe transmitir fé e de ser operoso na sua fé, lhe ensinando a ser obediente a Deus acima de todas as coisas. Isaque aprendeu, irmãos, de maneira prática, como seu pai era obediente ao Senhor. Isaque se levantou lá do lenho, estava pronto a ser imolado, a ser sacrificado. Ele se levantou, olhou para o seu pai, provavelmente disse assim, é sério? O senhor ia fazer isso mesmo? Provavelmente, ele surpreso com tudo aquilo, ele viu a obediência do seu pai ao Senhor. Tal obediência, irmãos, deve ser também um legado que nós podemos deixar e nós devemos deixar para os nossos filhos. Mas há um terceiro aspecto muito bonito também nesse texto, meus irmãos, que tem a ver com o fato de Deus prover. Quando nós temos fé, nós somos operosos na nossa fé,
nós aguardamos a Deus agir na nossa vida, nós também verificamos que Deus provê tudo quanto é necessário para que a nossa relação com Ele jamais seja frustrada. Deus sempre nos supre nas nossas necessidades. Naquele momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, e Deus intervém naquele momento, provendo um sacrifício para que Abraão não precisasse matar o seu filho, Deus prova a Abraão que a sua fé não estava equivocada, que a sua confiança nele não estava equivocada, e Deus provê aquilo que ele precisava. Talvez, meus irmãos e minhas irmãs, com a faca apontada para o peito de Isaque, Abraão ali, ainda naquele momento, nutria em seu coração a grande expectativa de que ele de fato não precisasse descer com aquela faca e imolar o seu filho. Talvez a sua expectativa fosse exatamente de que a qualquer momento Deus interviria naquela situação e proveria o animal para ser imolado, salvaria o seu filho. Esse sacrifício, meus irmãos, não era um sacrifício que Isaque cumpriria. Outro cumpriria, nós vamos ver mais para frente. Mas não Isaque. 3 coisas importantes, então, que devemos, na nossa relação de paternidade teorreferente, ensinar aos nossos filhos: fé, obediência a Deus e a aferição de que Deus provê tudo quanto é necessário para que a nossa fé não seja frustrada. 4º e último lugar, Deus, nessa relação, então, demonstra a Abraão que ele cumpre as suas promessas, e esse pacto agora é selado pela obediência de Abraão. O que nós entendemos e aprendemos nessa relação de paternidade é que Deus é fiel. Que Deus é fiel e Ele cumpre exatamente o que Ele estabeleceu conosco na sua aliança. Ele nos fez o seu povo e diz que essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Nós lemos isso no salmo inicial dessa celebração. Feliz é o homem que teme ao Senhor. E como expressão dessa fidelidade ou dessa felicidade, reside justamente o fato de termos filhos que também amam e temem ao nosso Deus. E isso tudo é um aspecto da aliança, é um aspecto do pacto que o Senhor estabeleceu conosco. Essa relação agora é selada de maneira definitiva. Deus provando a sua fidelidade e Abraão provando a sua obediência, provando a sua fé e a sua relação. E esse pacto, nesse texto especificamente, em tudo isso que acontece, nos remete a absolutamente aquilo que Deus faz de maneira plena e definitiva em Cristo Jesus, como sacrifício vivo para redimir o seu povo, para nos trazer a salvação, para nos restaurar a comunhão outrora perdida com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. Quando Abraão, ele é chamado por Deus para sacrificar o seu filho, Deus está de alguma maneira tipificando esse ato de sacrifício com aquilo que ele haveria de fazer com o seu próprio filho, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Naquele momento em que Abraão leva Isaque para ser sacrificado, essas coisas ainda podem não estar tão claras para ele, mas haveria de ficar claro a partir do momento em que Deus provê o sacrifício. E o sacrifício naquele momento não era humano, o sacrifício não era o de Abraão, não era o de Isaque, o sacrifício era do cordeiro que haveria de ser imolado. O sacrifício que foi feito por Abraão e por Isaque naquele monte, no monte Jeová Jirê, do Deus, do Senhor proverá, simplesmente prefigurava ou
pré-anunciava o que Deus haveria de fazer de maneira maravilhosa, definitiva, por mim e por você. Porque Deus sim preparou o seu filho, Deus preparou o madeiro, Deus conduziu o seu filho até lá, através de humilhação, sendo ele santo, sendo ele justo, foi humilhado e foi levado até aquela cruz, para ali ser sacrificado. Deus sim, o Pai, o Criador, o sustentador de todas as coisas, enviou o seu Filho para ser sacrificado, para redimir o seu povo, como expressão, mais uma vez, da sua fidelidade à promessa que fez de ter um povo eleito e de manter comunhão com esse povo, de ser o Deus desse povo e desse povo pertencer a Ele. Irmãos e irmãs, que maravilhosa é a mensagem que nós temos na manhã desse dia no que diz respeito aos aspectos da paternidade teorreferente. O que nós aprendemos em tudo isso é que o maior legado, que a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fé, é a obediência, é a aferição de que Deus provê tudo quanto é necessário para mim e para você. E é, mais uma vez, a confirmação da fidelidade do Senhor em cumprir, em manter a sua promessa. E Ele fez isso até as últimas consequências, imolando o seu único Filho na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos essa relação restaurada com o nosso Pai. Maior prova de amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus morrido por nós. Essa é a expressão do maior amor paternal. O amor paternal, teorreferente, nos leva a enxergar todas essas coisas e a transmitir aos nossos filhos essas verdades, acrisolando em seus corações essa fé, essas convicções, fazendo com que eles sejam obedientes ao Senhor. Espera no Senhor, porque Deus provê e Deus é fiel para nos manter nessa relação consigo. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe. A cada pai que nos acompanhou nessa celebração na manhã desse dia, que Deus te abençoe e que Deus dê a você um coração disposto a ser um pai teorreferente. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos chegando ao encerramento de mais essa celebração e queremos expressar a nossa alegria em ter a sua participação aqui conosco e deixar sempre o nosso convite para que você não falte, esteja sempre conosco aqui nas nossas celebrações dominicais, mas também naquelas programações que a gente faz durante a semana. O PG, né, a live que a gente faz durante a semana e que a gente comunica através das nossas redes sociais, que é o canal que hoje a gente tem para fazer essas comunicações e mantermos-nos aqui próximos, né, conectados
em tudo aquilo que a gente está planejando fazer e tem realizado, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, ainda não se conectou conosco nas nossas redes sociais, não deixe para depois, faça isso agora, tá bom? Faz lá a sua inscrição no YouTube, @IPASOficial, também no Facebook e no Instagram. Nós estamos aí usando essas redes justamente porque nesse momento em que nós estamos afastados, né, socialmente, a gente tenha condições de se manter próximos aqui na nossa relação de comunhão com a igreja. Nutrindo ainda em nosso coração aquela grande expectativa de podermos voltar logo, não é verdade? De poder estar reunidos aqui como igreja, como povo de Deus, celebrando a vida, celebrando a nossa comunhão com o Senhor e a nossa comunhão com os nossos irmãos aqui. Então esteja sempre em oração por isso, para que Deus abrevie esse tempo e muito em breve a gente esteja aqui na igreja fisicamente, prestando culto ao nosso Deus. Nós tivemos uma experiência muito gostosa no domingo passado, que foi o nosso culto aqui no estacionamento, o culto que nós chamamos de drive-in, onde nós celebramos a ceia, batizamos a nossa pequena Catarina, não é um tempo muito bom, onde nós pudemos, ainda que distante, né, de dentro dos carros, nós pudemos ver uns aos outros, matar um pouco a saudade de sair de casa e nos encaminhar até aqui, a igreja. Foi uma experiência muito boa, e fez com que nós, de fato, constatássemos o quanto faz falta, não é verdade? A nossa vinda aqui para a igreja e a nossa presença aqui em comunhão com os irmãos. Então, esteja orando, viu, irmãos? O nosso grande pedido, né? O desejo do nosso coração é que você se mantenha em oração. Não deixe de orar, um dia sequer. Ore pelos enfermos, ore pelo Brasil, ore pela nossa igreja e ore para que Deus abrevie esse tempo. E acima de tudo, ore, Maranata, vem Senhor Jesus, porque aí sim, todo esse caos que a gente vive aqui é onde isso tudo vai passar definitivamente, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier do céu com toda a glória para resgatar o seu povo e a sua igreja. Desejo a todos uma semana muito rica, uma semana muito feliz, abençoada. Convido, se você quiser fazer alguma doação, nessa semana provavelmente nós vamos lá, eu e o presbítero Flávio, entregar as doações que nós já temos aqui, de alimentos. Então, se você quiser trazer alguma doação aqui para a igreja, para ser levada lá para o Abrigo Renascer, aproveite essa semana para fazer, tá bom? No mais, meus irmãos e irmãs, desejo a todos uma excelente semana, com as mais benfazejas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Que Deus os abençoe, os guarde e os sustente em todo o tempo. E um beijo no coração. Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação,
coração, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia.